remédios disponíveis hoje para estresse, principalmente para depressão e ansiedade, eles não curam, eles atuam no efeito, né? Você tem um processo mais tópico para você ter amenizar a sua condição de estressado, né? Não existe cura. Até hoje, pelo menos, a medicina não arranjou cura principalmente para depressão e ansiedade. O que nós temos na prática de mindfulness, da meditação, tá, é a possibilidade de cura. Tá? Nós vamos ter a oportunidade de conversar mais sobre isso aqui. Por que a meditação, tá, e o que a ciência hoje diz sobre isso? Tá? O que nós temos de pesquisas sérias comprovando que isso é verdade? Tá? Diga para nós, então, vamos falar sobre isso. O que é que acontece? Tá? Nós estamos falando da mente. A mente, ela funciona a partir do cérebro. O cérebro é o nosso hardware, né? E a mente é o software, né? O que acontece? Esse hardware, como é que ele é composto, né? Como é que esse hardware surge, né? Você nasce, seu cérebro vai crescendo, e até a sua formação do cérebro, aí até os 6, 7 anos de idade, que o cérebro está crescendo, ele está formatando muito com base no seu DNA. Tem toda uma história que está, né, traduzida no seu DNA, né, pelos seus antepassados, que vai estar ali te formatando. Quando você começa a entrar no aprendizado, o cérebro começa a absorver esse aprendizado. Então, hoje, os pesquisadores estimam que metade do nosso ser, daquilo que nós chamamos de eu, tá, é DNA. Você herda. Então, você tem uma série de habilidades. Você, por exemplo, pode ter uma habilidade para línguas, uma habilidade para o esporte, uma memória muito boa, entendeu? Enfim, todas essas condições, né, que te dão características pessoais, né, e de transtornos, inclusive, né, tendência para doenças, para transtornos, como TDAH, que você está sempre falando sobre ele, você tem uma herança hereditária. É a nossa base. É a sua base. Que é mais ou menos metade do que você chama de eu hoje, da sua personalidade, né, do seu self. Né? A outra metade é adquirida, que são as suas experiências ao longo da vida. Então, o seu cérebro vai sendo formatado adicionalmente, ele tem uma carga que ele recebe e uma carga é formatada. A ciência acreditava que o nosso cérebro, até os 21 anos, mais ou menos, quando termina a adolescência, ele está se formatando. Tá? Ele está formando as conexões todas neuronais, tudo isso vai acontecendo, né, principalmente ao longo da adolescência. Tanto que o adolescente cada dia um, né? Muda todo dia. Muda o humor todo dia. Tá diferente. O que gosta, o que eu quero, quem sou eu. Aquela briga consigo mesmo todo dia, né? Porque o cérebro está se formatando. Isso vai se compondo até os 21 anos, 22 anos. Daí para frente, a neurociência entendia que o cérebro humano congelava, não mudava mais. Isso virou um dogma da neurociência até 30 anos atrás, quando surgiu toda a capacidade eletrônica de você examinar com ressonância magnética, você pôde ver o cérebro funcionando, coisa que não existia antes. A neurociência vivia de abrir o cérebro, é uma geleia, né? Você não dá você não muito sabe o que está acontecendo ali. Você não entende as funcionalidades do cérebro, não entendia. E tinha essa convicção de que o cérebro humano, depois dos 22 anos, não alterava mais. Com esse advento, com essa possibilidade da tecnologia, você pode ver o que eles chamam de ressonância magnética funcional, que é quase que ver um filme do cérebro. Então, eu te provoco raiva, eu vou lá na ressonância no seu cérebro, na hora que você estiver, né, sendo visualizado na ressonância, no exame ali, né? Eu vejo aonde que está refletindo, quais são os neurônios que estão ali brilhando na hora que você tem raiva, entendeu? Em maior atividade. Mas é energia, né? Ele brilha. Tá? Você tem como hoje técnicas que literalmente brilha, né? No lugar que está sendo provocado. Então, hoje, a neurociência conhece profundamente as funções principais do cérebro. Onde está a área de audição, onde está a área de visão, o papel do córtex pré-frontal, que é um elemento fundamental do nosso comportamento, define o nosso humor, né? Define a nossa qualidade de vida, inclusive. Nós dependemos muito do córtex. Toda a nossa capacidade de aprender depende do córtex pré-frontal. O cognitivo, né, que trabalha no córtex pré-frontal, que é o que nos diferencia dos animais, né? A nossa testa é até mais pronunciada
do que o... A gente tem uma testa maior, né? Mas- Mais espaço para o E se você comparar um crânio nosso com um crânio que você pode ver aí nos museus de história natural, de 2 milhões de anos atrás, do Homo erectus, por exemplo, né? É mais fundo. Entendeu? A cabeça é pequenininha. A diferença maior é aqui. É. Onde cresceu mesmo foi na testa, que é o córtex pré-frontal. Então, tudo isso, a ciência começou a identificar essas funcionalidades todas, e mais do que isso, começou a suspeitar que o cérebro muda com o tempo, que são as experiências. Então, aquilo que você tem de herança, mais o que você adquire logo na primeira infância, é mutável com o tempo. Coisa que a neurociência negava até 30 anos atrás, tá?